Oi gente, tudo bom com vocês? Bem, essa é a nossa linha aí sobre Contra-Reforma, ou Reforma Católica, isso tem vários nomes, mas geralmente vocês vão encontrar essa explicação como Contra-Reforma. Do que se trata? É a resposta da Igreja Católica às ações que a gente vem vendo a partir da Reforma Protestante. Porque como vocês sabem, a Reforma Protestante ela mudou completamente a maneira que a sociedade europeia via a Igreja e como a Igreja Católica ela era aceita na sociedade. Então, a Igreja Católica, naquela época, com medo de perder mais fiéis e adeptos ao catolicismo, começou a realizar algumas transformações na sua maneira de contactar os fiéis. Né? E, consequentemente, também tentar buscar novas maneiras de conseguir mais pessoas para o catolicismo. Em outras palavras, também trazer mais almas para perto de Deus, como era costume falar naquela época. Tá? Então, vamos entender logo por base. Com a reforma, a Igreja Católica passa a perder muitos fiéis e ela tenta mudar sua postura. Então ela cria bases para combater tanto o protestantismo como coisas que eles consideravam heresia. Se vocês derem um Google básico, aí vocês vão ver que a definição de heresia está sempre associada a uma ideia de erro, de como é que se diz, de um questionamento contrário ao catolicismo. Então todas as vertentes que a Igreja Católica naquela época entendia como sendo contrárias à sua doutrina eram taxadas de heresia, desde práticas comuns quanto que hoje práticas que nós consideramos comuns hoje, né, como a ideia de fazer um chá com erva para curar uma coisa, quanto uma prática religiosa diferente. Então tudo isso era herético para a igreja daquela época. Então vale a gente entender esses pontos aí. É por essas questões que a gente tem aquelas questões, a questão da bruxaria, que muitas mulheres que viviam no campo acabam sendo acusadas de bruxaria, eram queimadas, enfim. A gente vai chegar nesse ponto quando for falar da Inquisição. O primeiro programa mesmo a tentar mudar a Igreja Católica vai ser o Concílio de Trento, iniciado em 1545, na mesma época em que são descobertas as minas de Potosí. Então é um tempão aí, tá, que o concílio vai acabar agindo. E o que é que o concílio vai fazer? Vai reafirmar o poder do Papa, né, a importância dos sacramentos, coisa que Lutero, em sua doutrina, criticava, questionava e dizia que não era tudo isso. Né? Como eu já falei, ele acaba rejeitando as doutrinas de Lutero. Vai reconhecer os erros, como a venda de indulgências, e vai se preocupar também com a formação dos padres, criando seminários. Vai reeditar o Index, que no caso o Index é a relação de livros que a igreja considerava como livros pecaminosos, livros errados. Geralmente tinham peças gregas, era possível encontrar no Index também literatura pagã, então era muita coisa, tá? E vinha também a último tópico, que é a ideia de que só os membros do clero podiam interpretar a palavra, agindo a contramão da ideia de Lutero também. Em outras palavras, o Concílio de Trento reafirma o poder da Igreja, rejeita as ideias de Lutero e estrutura algumas coisas que pegaram mal com a reforma protestante, que é a ideia das indulgências, das relíquias sagradas e da corrupção da igreja. Claro que muitas práticas continuaram acontecendo, mas só da igreja ter reconhecido alguns pontos já é de grande valia já, tá? Mas enfim, nessa mesma época vai estar acontecendo o processo de colonização. E a Igreja Católica, buscando conseguir mais fiéis, a gente começa a ver as tentativas de catequização de indígenas na América. Como exemplo, nós temos a Companhia de Jesus, organizada por Inácio de Loyola, por volta de 1534, que vão estar vindo para a América catequizar. No caso, a Companhia de Jesus é um exemplo dessas ordens religiosas de tantas outras, né? Porque nós vamos ter os beneditinos, os franciscanos, algumas linhagens do Rosário. Então são várias outras linhagens religiosas que vão estar vindo para a América com essa missão de catequizar, converter os indígenas e conseguir mais almas para a Igreja Católica, como era pensado naquela época. Então era uma maneira de tentar amenizar os impactos da reforma protestante na Europa, aqui na América, com essa conversão de nativos. Tá? A Companhia de Jesus foi a principal ferramenta daquela época. E outra criação, essa criação é bem antiga, ela é de
de 1430 mais ou menos, mas ela consegue um impacto maior. Ela volta mais ativa por volta do século XVI por causa do protestantismo, que é a Santa Inquisição. Né? A Inquisição era uma instituição, né? E que tinha a função perseguir e julgar pessoas que eram acusadas de heresia. Então as pessoas que eram acusadas de heresia eram presas ali pela Santa Inquisição e eram julgadas. Esse livro de Carlos Ginzburg eu falei em algumas aulas aí ao vivo para vocês. O Queijo dos Vermes ele mostra bem isso, porque nesse texto o historiador Carlos Ginzburg ele acha um documento de um moleiro chamado Menóquio, em que Menóquio ele é julgado por proferir ideias heréticas, de que algumas ideias meio loucas, só quem lê vai entender, tá? Então a igreja prende ele, julga, e são vários julgamentos onde vai se mostrando quem é Menóquio de fato e como é que ele imagina a sua fé, né? Enfim, continuando a ideia, a Inquisição vai perseguir muitos judeus que acabam se convertendo para o cristianismo para não serem pegos pela Inquisição, e muitos vão acabar vindo para a América por causa disso. Né? Além de religiões de base germânica, africana, tantas e tantas outras. Né? Bem, no século XV a Inquisição vai se intensificar bastante por conta da Reforma Protestante, principalmente com o surgimento dos autos de fé, ou os tribunais de Santo Ofício, onde muitas pessoas acabavam sendo queimadas mesmo por crimes de heresia. Tá? E a gente tem a famosa ideia também da caça às bruxas, que eu já falei anteriormente, que eram mulheres camponesas que, por conta de suas práticas rurais, né, acabam sendo perseguidas e mortas também. Mulheres e adolescentes, e crianças também, então era uma situação bem complicada. Homens também, tá? Então não é um caso isolado ao feminino. Mas claro que o número de mulheres que passaram por isso é bem maior do que o de homens, tá? Enfim. Gente, agradeço a atenção. Espero que vocês tenham aproveitado essa explicação. A gente se encontra durante essa semana. Até a próxima e valeu!